Pois é, eu vou me apresentar aqui primeiro, né? Meu nome é Eduardo, eu sou o diretor operacional da Valore Brasil. É uma empresa de consultoria, então, portanto, de serviços, né? E um pouco diferente de algumas empresas que a gente já vê que está acostumada a trabalhar com home office, né? A gente está muito mais acostumado a trabalhar no cliente. Então, existem algumas barreiras, algumas coisas novas para os nossos consultores, e isso motivou a gente fazer esse trabalho aqui. Conheço o Tarcísio há muitos anos, é um amigo há muitos anos, e queria pedir a ele, na verdade, que nos ajudasse aí, que nos pontuasse sobre o trabalho em home office, algumas dificuldades, alguns segredos, vamos chamar assim, algumas dicas. E queria que ele falasse um pouco aí, né, Tari, como começou. Eu sei que a PH já tem mais de 15 anos, né? E boa parte deles, acho que 6 ou 7 anos, você já trabalha em home, né? Isso. E para muita gente agora está tendo que aprender. Então, por favor, só fale como começou, né, a PH, fala um pouquinho, depois eu já faço algumas perguntas para você aqui sobre o tema. Maravilha. Bom, muita gente ainda não me conhece ou apenas segue o perfil do Trademarking Force. Eu tenho a PH Design System, que é uma empresa, eu sou formado em design por formação, né, a Facebook PR, só que trabalho com tecnologia desde 94, tá? Então, eu sempre fui designer voltado para tecnologia. Então, para a gente, né, que atua com tecnologia, esse mundo home office ele já faz um pouco parte do cenário, né, do que a gente vive, mas a PH em si, a gente nasceu em Curitiba e por uma decisão pessoal, tem uma história bonita por trás disso, mas por uma decisão pessoal eu resolvi voltar para Bauru, né, onde meus pais moram, minha sogra mora, aqui próximo, e foi uma decisão puramente familiar para fazer isso. Só que eu peguei meu time totalmente de surpresa, porque a gente tinha um escritório em Curitiba, que era fixo, que todo mundo se juntava para trabalhar, e nós resolvemos que, do dia para a noite, praticamente em 2 meses, eu decidi voltar para Bauru para ficar próximo da família. Né? Foi mais ou menos em 2014 que a gente começou a desenhar um pouco isso, que o primeiro teste nosso foi na Copa, né, em 2014, que Curitiba estava um pouco complicado o trânsito, e a gente resolveu criar uma estrutura que fosse viável online, né? Então, 2014 foi quando começou assim a tentativa do home office. Tá? Legal. Otari, tu chama de Tari, eu já conheço há muitos anos, né? Vamos começar aqui. Eu preparei como se fosse um roteirinho para a gente seguir aqui, mas pessoal, se tiver dúvida, vão perguntando aqui. Primeira coisa que eu queria dizer, assim, começar, todo mundo, você acha que consegue, pode, né, mas pode conseguir trabalhar em home office? Como, por exemplo, agora não estou nem falando de rotina, assim, que a gente vai abordar mais à frente, mas estou falando mais de perfil, que hoje em dia é uma questão obrigatória, né? Mas antes a gente escolhia o home office. Agora tem que ter perfil, tem que ter um espaço, tem que ter um equipamento mínimo. Assim, só a parte de início, assim, para a gente falar um pouco sobre isso na ordem, né? Eu acredito que a gente chegou a uma conclusão aqui na PH que o home office ele é ótimo como uma opção, não como uma regra, porque não é todo mundo que suporta o home office, mas eu acredito muito em algumas rotinas, a gente até chama de rituais que são muito importantes para o home office. Tá? Ou seja, a gente, quando fez isso em 2014, de lá para cá, 2 funcionários não conseguiram trabalhar no home office quando era full-time. Tá? Mas todo mundo teve que voltar para o home office. Tá? Então, tem gente no time, o Marcos, por exemplo, acabou de entrar no grupo, ele é 100% home office em Curitiba, e ele já está há praticamente 6 anos, né? Já criou uma rotina e um ritual. Então, eu acredito que a primeira regra que a gente definiu quando
a gente construiu o home office era, a gente tem hora para começar e a gente tem hora para terminar. Essa foi a primeira regra que a gente colocou. Então, eu lembro que uma das frases que eu falei para o time quando a gente iniciou lá em 2014, eu falei, olha, o escritório está aqui, quem quiser vir para o escritório pode vir, quem quiser entrar, vir para o escritório, só que é o seguinte, a regra é que nós vamos 8h30 começar, meio-dia a gente para almoçar, 1h30 a gente volta do almoço e 6 horas a gente sai, né? Minha mãe falava uma frase muito grande, um ditado praticamente, que ela tinha que fechar o boteco. Então isso é uma coisa importante da gente ter essa estrutura. Então a gente utiliza bots dentro da empresa, e aí o bot ele já dá bom dia, né? Então a gente tem uma sala de convivência dentro da PH, tá? A gente chama de PH Bom Dia, e aí é o lugar onde a gente troca as informações para pelo menos as pessoas saberem que está todo mundo ali para começar, mas é assim, é 8h30, né? Tem uma parte do time que começa às 8, tá? E tem uma parte do time que termina às 5h30 e outra parte do time que termina às 6. Então é um horário combinado, né? Porque a primeira coisa que vai acontecer no home office é você trabalhar demais. Isso não quer dizer que você vai ser mais produtivo. Né? Legal. Ô, Tarcísio, já falando nessas regras, mas também talvez a sequência disso aí, né, de assim, o que fazer primeiro e tal, a gente conversou um pouco antes aqui de entrar, né, e você teria alguns passos assim para a gente falar? Por exemplo, a gente falou muito das metas, né? A gente falou bastante do acordo de família. Eu queria que você falasse um pouco sobre, não sei se os requisitos, mas uma sequência daí para a gente enumerar no home office, assim, que a gente falou que tem alguns itens que a gente tem que seguir, né? Como a gente falou metas, depois a gente fala de ferramentas, mas o acordo com a família acho que é importante, né? Aquela questão de multitarefas que a gente falou, que a gente acha que e a questão do espaço reservado, né? Será que teria, assim, não é mais dica, mas algumas coisas que você acha obrigatória que a gente tem que ter para funcionar o home office? Acho que a primeira coisa é um acordo familiar, assim, né? A minha esposa é médica, também tem os horários dela que não são tão fáceis, mas eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, quando eu comecei o home office, o Theo, que é o mais velho, tinha 1 ano, né? E eu criar um limite com ele, e ele entender que o limite daquele quarto, né? Eu morava num apartamento e era um quarto dentro do apartamento que eu fazia muito home office ali, e a gente combinar com ele e entender que aquela ali é o lugar onde eu estava trabalhando, né? E ele não tinha como invadir esse espaço, né? Segundo é que quando você está trabalhando em casa, o pessoal começa, vem, olha o forno para mim, olha o arroz, não, na verdade você tem que criar as metas, porque você começa a ficar maluco nisso daí. Eu acho que a primeira rotina assim, tem gente que vai precisar se maquiar, tem gente que vai precisar trocar de roupa, tem gente que vai precisar tomar banho. Eu gosto de tomar banho, né? Gosto de tomar um café antes de tudo, tomar um banho e eu começo a trabalhar. Mas o que pega para mim é assim, 8h30 eu tenho que estar ali. Né? Então, essa rotina que eu acho que é o mais importante. E essa rotina das 6 horas também, né? Do limite. O que eu até tenho 2 livros que eu acho que eu li ultimamente, que eu gostei muito, que é o Mindfulness e o Gerenciando Pessoas e Gerenciar a Si Mesmo. O home office permite que você trabalhe a qualquer momento. E aí tem uma frase que eu uso bastante, que é assim, eu trabalho em qualquer lugar e eu trabalho em qualquer lugar. Essa frase mostra porque eu já trabalhei na Castelo Branco, parei o carro e comecei a trabalhar, mas isso me permite muita coisa, né? Mas também me atrapalha em muita coisa. Então, você tem que definir regras. Não é porque você está em casa que você vai estender a roupa ou vai passear com o cachorro às 9 da manhã, né? São coisas muito diferentes, home office, do que essas várias interrupções. Né? Eu acho que o Mindfulness fala bastante disso, de
atenção plena, né? A hora que você está trabalhando, você está trabalhando. Não adianta você estar aqui, estou respondendo e-mail e fazendo arroz. Sua cabeça não está no trabalho que você está executando. Acho que essa é a grande sacada do home office. É conseguir. Agora está muito difícil, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. Não teve um acordo familiar antes, não teve uma estruturação digital da empresa para isso. No momento que o pessoal está falando de lei geral de proteção de dados, o que tem de dados deve ter vazado agora, porque a empresa não estava preparada para abrir, né, a estrutura, né? A grande maioria das empresas no Brasil não estão numa transformação digital. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Criar uma rotina e avisar todo mundo que você está trabalhando, você não está fazendo algo. Isso é interessante. O Tarcísio, a gente conversou bastante disso já, negócio de acesso, e eu tive que fazer uma coisa que você também, sei que já fez, que é desativar as notificações todas, né? Me relutava muito com isso, minha experiência particular, porque eu sempre quis responder muito em cima, todo mundo que falava comigo eu tinha que responder. E para mim foi uma grande mudança quando eu desliguei absolutamente todas as notificações de e-mail, de WhatsApp, a gente tem um comunicador interno dentro da Valore também, e que controla projetos, eu desliguei também, só que isso requer uma disciplina muito grande, né? A gente desligar isso requer eu olhar de tempos em tempos, né? Uhum. Eu parti para essa ideia também, que se você olhar pelo conceito, é o tal do mindfulness mesmo, né? Aquelas mensagens, WhatsApp, para mim o WhatsApp ele é improdutivo, né? As pessoas antigamente ligavam, você tinha que atender, falar, desligar, e aí a pessoa não ligava de novo, né? Às vezes ia ligar depois. O WhatsApp não, a pessoa quer que você responda naquela hora, naquele minuto, né? E muitas vezes você não está disponível para isso. Eu criei uma regra, também baseada no gerenciamento de pessoas, que é abrir meu e-mail a partir das 10, né? Então, eu priorizo a minha meta do dia, assim, então, eu tenho que fazer essa documentação, por exemplo, né? Como eu trabalho com software, e a gente pega muito o processo de trade marketing, né? A PH, ela é focada em trade marketing, então eu entendo o processo de trade marketing do cliente, né? E eu tenho que passar isso para a documentação para o meu time poder implementar na nossa plataforma. Então, às vezes você escrevendo uma documentação e respondendo no WhatsApp, você acaba perdendo o fio da meada, tem uma questão de você, o tempo que você leva para voltar naquele raciocínio que você estava é muito grande, né? E aí você acaba sendo improdutivo, né? Então, você acaba, que nem quando você está lendo um livro com sono, né? Que você começa a ler 3 vezes o mesmo capítulo, é o que acaba acontecendo na hora que você está aí com várias notificações, alertas. E uma das coisas, a gente fez uma reunião de começo de ano, né? Que pra gente, final de ano é puxado, então a gente faz normalmente no começo de ano. E a conversa principal com os gestores pessoal, vamos parar a outra pessoa para mudar de tarefa, mudar de função o mínimo possível. Então, se eu entrego uma tarefa para a pessoa para que ela vá até o final, né? E essa psicologia do multitask, né? Essa coisa que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela não existe, né? Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo mal feitas. Então, no home office, como você tem a mãe, o pai, o avô, o filho, a panela de arroz, a janela aberta que vai chover, tudo isso acaba tirando você da concentração ali do home office. Então, criar principalmente definir as metas, né? O que eu vou entregar, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer hoje. No meu caso, principalmente o que acontece é que eu preciso fazer a documentação. Então, não faço mais nada além disso. No máximo, entro na sala, né? A gente tem 2 salas engraçadas na PH, que é a sala de bom dia e tem a Speaker's Corner, que é a sala que a gente brinca, que é o lugar, a hora que dá um problema, não sei o que, onde o cara xinga, né? Porque, como a gente tem muita gente ao home office, e o Speak Corners vem de uma esquina em Londres, que a pessoa pode subir em cima de um tijolo lá e pode falar mal do que ele quiser, menos da rainha.
Então, a gente tem essa sala também que o pessoal fala, onde que caiu a luz, não sei o que, então a gente brinca nessa sala. Mas é isso, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Tá. Então, já que a gente falou assim, tem dois pontos que eu ia falar aqui. O primeiro, eu vou na parte um pouco para descontrair. Assim, uma história engraçada sua de home office. Assim, você tem. Recentemente, a gente estava em uma agora com o pessoal e apareceu um senhorzinho também com a gente, que é um cliente, e de repente, por exemplo, o cara ficar de pé e tá de cueca, ou normalmente entra o filho, né? Mas tem alguma história sua de descontração, assim, de engraçado? A história boa que eu tenho é do bisavô do meu filho, o seu Sebastião. 89 anos, nascido e criado em Balbinos, na cidade de 2.000 habitantes aqui, em São Paulo. E toda vez que eu vinha de Curitiba, eu ficava trabalhando em Balbinos, né? A internet até que atendia bem em Balbinos. E era engraçado que toda vez ele parava, assim, não, ele tinha o costume de tomar um café da manhã às 4 da tarde, um café da tarde às 4, né? Um pãozinho no leite lá, clássico. E ele sentava e ficava olhando para mim. Né? O que esse cara tá fazendo? E ficava, imagina, né? E eu lá trabalhando, ele ficava olhando, querendo puxar papo. E aí, tanto que ele puxava papo comigo, eu tive que começar a colocar o fone de ouvido, né? E aí... E aí, às vezes, eu estava na reunião, eu via o Bisa querer conversar e contar as coisas de Balbinos, e eu estava em reunião com todo mundo ali da empresa. Então, era engraçado. Hoje ele já entende, já acha engraçado, né? E eu acho que agora vai ser um tema que vai pegar para todo mundo. Tá. Esses dias eu estava conversando com uma cliente que ela falou, nossa, como a gente trabalha, né, no home office. E essa é a primeira sensação que todo mundo vai ter. Todas as pessoas que não faziam home office, ou que faziam uma vez por semana, uma coisa, vai falar, nossa, cara, como eu trabalho no home office. Eu tinha essa sensação, e no final da história, você só trabalha muito, você não produz muito. Sem as rotinas, né? Tarcísio, tem uma coisa aqui que a gente conversou algumas vezes também. No nosso trabalho aqui da consultoria, por vezes a gente tem controlador de tarefas, né? A gente tem o controle de projetos, por muitas vezes a gente usa software diferente quando o cliente solicita, mas assim, uma dúvida que sempre dá a equipe à distância. Assim, primeiro, né, os dois lados, eu sou empregador ou líder, para não falar empregado, empregador, e eu sou usuário também, eu sou liderado também, né? Então, esses dois papéis, às vezes a gente está executando a tarefa, então tem que se comportar no home office ali, e às vezes eu estou, não vou usar a palavra fiscalizando, mas acompanhando o trabalho ali. E a dúvida que sempre vem é o controle disso. Por exemplo, na PH você tem controle de horas, o pessoal já é mais disciplinado, você usa só para apontar em projeto, você usa para fiscalizar a mesma equipe, como você trabalha com relação ao controle? Existem diversas ferramentas, né? Existem diversas metodologias para isso. Para a gente, para software, a gente utiliza muito uma ferramenta chamada Jira, né? Ela é uma das mais famosas aí na parte de software, só que ela não atende só software, atende outras áreas também. Então, como que funciona mais ou menos o processo dentro da PH? Né? Então, o cliente gerou uma demanda via WhatsApp, ou via e-mail, via até telefone, mas a gente tenta pedir para que esse cliente crie o chamado, né, ou o nosso atendimento, o customer cria o chamado, e a partir daquele momento que esse chamado entra para a gente, que pode ser uma melhoria, um desenvolvimento de um software, ou uma dúvida, a partir daquele momento alguém está apontando hora, né, porque ela está disposta a executar aquela tarefa, né. A gente, como a gente trabalha com metodologia ágil, né, a gente utiliza Kanban para esses chamados, que é aquela ideia do praticamente 4 fases, que é o to do, in progress, review e done. Né, a gente trabalha com essas 4 fases. Existem pessoas que são responsáveis por teste, tem pessoas que são responsáveis por execução, mas o que a gente tem é um planejamento em roadmap, né? Então,
Então, eu tenho ali o planejamento em horas disponíveis por pessoas, então eu aloco tarefas por hora. No Valor vocês também trabalham um pouco com o Google Agenda e com o Trello, né? O Gira é a dona do Trello, tá? A Atlassian, na verdade, é a dona do Gira e do Trello. O Gira ele vai um pouco além do Trello, tá? Ele é um pouco mais sofisticado, porque ele tem um ciclo de vida do software também junto. E aí eu consigo, como a gente é muito software, muito digital, né? A PH eu posso falar que ela é 100% digital, ela já tem todos os processos digitais, eu consigo amarrar desde a documentação que eu fiz no Confluence, que é a ferramenta do Gira, com a tarefa que veio a demanda e com o pedaço do código que foi ajustado no software. Então, eu consigo ter essa rastreabilidade toda. Imagine que o chamado veio pelo atendimento, né, o pessoal do atendimento, que apontou hora, passou pela pessoa que olhou a documentação, ou o gestor que viu qual é o nível da dificuldade da tarefa, alocou, que também gastou hora, alocou lá para o desenvolvedor ou para o suporte mesmo de volta, respondeu uma pergunta, também alocou hora. Então, todo esse ciclo aí a gente aloca a hora e eu consigo controlar através de dashboards dentro da própria ferramenta para controlar. Mas a maturidade da PH em relação aos processos digitais é muito grande. Então, assim, uma coisa que a gente melhorou há pouco tempo atrás, assim, há um ano. A gente tem o Google Chat, que é um comunicador interno nosso, e a gente discutia muita regra dentro do chat, né? E aí discutia a regra, e essa regra ficava perdida nesse chat, uma decisão que foi tomada, e acabava perdendo essa informação. O que nós fizemos? Nós colocamos, a gente proibiu de tomar decisão de regra dentro do chat, e a gente tem que jogar dentro da issue, né, da tarefa. E para melhorar, a tarefa está indo para a documentação. Então, essas tomadas de decisões, principalmente em WhatsApp, chat, é complicado, porque você não tem rastreabilidade, né? Alguns clientes eu percebi que teve uma mudança grande aí de mudança de time, tem job rotation em várias empresas, e eu acho super legal a ideia do job rotation, que faz com que as pessoas trabalhem em várias posições dentro das empresas, só que o ativo que a gente fala, né, que o ativo hoje é o conhecimento, acaba se perdendo nesse processo todo porque não foi documentado, né? Foi uma decisão que alguém tomou por telefone e não foi documentado. Então, na PH, como a gente trabalha com alguns milhões de reais dentro das nossas ferramentas em clientes, as decisões têm risco alto, então a gente acaba pedindo que a gente... sabe aquela coisa que o pessoal não gosta? Eu estou meio no monólogo, assim, né? Mas aquele negócio, o pessoal fala assim, manda e-mail. Documenta para mim, o pessoal fica louco quando a gente pede isso. Mas, assim, é a única forma de resguardar o conhecimento que a gente, às vezes, tirou do cliente, né, documentou, e aí, numa possível auditoria, numa possível discussão, falou, olha, a gente tomou essa decisão aqui, nesse momento, nesse lugar, e não foi uma decisão nossa, né, em conjunto com o cliente. Isso aí, né, Tarcísio, ele aponta, igual a gente também aponta, horas em tarefas, né? Porque a gente trabalha com as tarefas ali planejadas. Mas, por exemplo, nós não controlamos o horário de entrada e saída da pessoa, né? Essa parte de controle, assim, você está 8h30, aí você diz que você tem até a sala de bom dia, aí, né? O pessoal está tudo online. Recentemente, agora, né? Falando um exemplo nosso, nós temos clientes aqui, que a gente abre essas salas, né, online agora, que está todo mundo em casa, porque antes não, né, antes dependia se a gente estava home office ou não, mas agora está todo mundo, então a gente abre uma sala e o pessoal fica online, assim. Então eu tenho uma dúvida, desliga o microfone, é uma prática que a gente está adotando para tentar simular que a gente está junto ali, né. Mas fora isso, ainda há o problema da disciplina, né, assim, eu não quero ter que falar com os consultores, falar assim, 8 horas todo mundo aqui, hein? Isso foi um problema para você antes da maturidade? Quanto tempo você acha que demorou para a pessoa engrenar? Ou o perfil já era do mercado que você trabalha, assim, de disciplinado, vamos chamar assim? Eu acho que o meu mercado, né, até eu mandei um meme para você hoje, né, o programador
É a foto do programador no computador, no dia normal e quando ele está em quarentena. Assim, para a gente, para PH, cancelaram algumas reuniões das quais eu participo, que eu vou até o cliente e faço as reuniões, mas até um dos nossos clientes que faz o Souvenir, a gente tem usado muito, cada vez mais o Webex, né, com 5, 6, até 20 pessoas ao mesmo tempo na reunião, mas o que acaba acontecendo é que a pessoa relaxa na reunião e acaba levando essa reunião para 1, 2 horas e começa a conversar de coisas que não precisa. Eu tenho um primo que é do Banco Suíço, que ele é suíço e trabalha no Brasil. Ele fala que o brasileiro ele perde muito tempo em reunião, porque ele não é prático e vai direto ao assunto, a reunião não é produtiva. E no home office ainda, aí o cara tá de bermuda ainda e acaba ficando mais à vontade ainda na reunião. Então tem que criar rituais, criar rotinas e colocar metas. Então as calls hoje da PH, quando a gente tem que fazer uma decisão ou ali uma discussão de código, a gente já chegou a um ponto, uma vez que a gente tinha um problema para resolver, que o programador programou em call e aí ele estava digitando as coisas e o pessoal ia mandando um pedaço de código dentro do chat para ele, da própria programação que ele estava fazendo, né? E enquanto ele programava, as pessoas revisavam o que ele estava programando, que era uma urgência grande nossa. Mas isso foi um caso muito específico e complicado. Mas as nossas calls hoje, elas duram 10, 15 minutos no máximo, que é a ideia do próprio do Scrum e dos movimentos ágeis, que são reuniões rápidas, objetivas, mas que elas têm que acontecer com uma certa frequência. Né? A gente tem visto bastante... Tem a parte toda aí do trabalho nosso aí, mas tem a parte engraçada também, que a gente pode tirar todas as piadas, né? Essas piadinhas que tem vindo aí. Hoje mesmo eu vi uma aqui, esse primeiro dia já comi tudo que eu tinha comprado para os 15, né? Quer dizer, o cara não sabe fazer em casa, né? Ele não sabe fazer, ele fica andando pela casa. Então isso é um desafio também, né? O Gustavo Cândido, inclusive, ele tá assistindo aí, ele postou uma engraçada que assim, você está num looping, né? Porque você não pode sair, só que daí você fica em casa, você come, daí você precisa sair para comprar comida, que daí você come, daí você tem que comprar, então você entra num looping porque você come demais. Graças a Deus eu sou o contrário, eu emagreço. Então, você falou uma outra coisa também, com relação... Você está tentando botar a ideia da disciplina, eu concordo, né? Tem que ter a disciplina, a rotina, na verdade, ali, mas a cabeça voltada para isso, porque senão se perde. Mas, por exemplo, eu estou também preocupado com esse início de pessoas que nunca fizeram, de, assim, a carga muito alta para a pessoa ficar sentada ali, né? Eu sei que você tem a sua dinâmica, né? Você trabalha no seu escritório, mas... Como eu te acompanho, eu sei que você às vezes está fora, você está trabalhando lá no supermercado, você está trabalhando lá no estacionamento, não sei da onde, você está no parque, não sei da onde, né? E muita gente não pode fazer isso, né? Aí é uma preocupação também do sentimento assim do cara, né? A gente lida com pessoas da parte assim de depressão, não sei, da tristeza, não sei, porque é muito novo para muita gente, né? Não sei se você já passou por isso quando começou, mas eu me preocupo com isso com as pessoas novas também. A crise de ansiedade vai acabar sendo atenuada, né? A pessoa vai achar que ela não está dando conta do volume ou que ela não está fazendo o suficiente. Eu passei por um momento crítico disso, comecei a acordar às 5 horas da manhã e parar de trabalhar meia-noite. Até um dos gestores nossos falou comigo, cara, não faz sentido isso, né? Não tem um porquê disso. E é justamente isso, você ser produtivo no tempo em que você está ali, né? Você está comprometido. E aí fazer pausas. O que eu gosto de fazer, né? De manhã, normalmente, isso não sou eu falando, são Harvard falando tem aquele HBR bem interessante, os livros, falando que a parte da manhã é a hora que você tem uma atenção melhor e que você consegue produzir melhor. Então, faça a coisa mais difícil que você tem que fazer no dia no primeiro horário. Evite entrar nessas notificações no e-mail, eles chamam de espiral do e-mail também, que é a hora que você começa a responder. E eu fiz isso, que é uma coisa muito engraçada, que você
entrar na espiral do e-mail, e aí até como gestor, que o meu papel é como gestor, né? Eu participo muito da parte de documentação, mas o meu principal papel é o gestor e atendimento ao cliente, entender as demandas do cliente e trazer para dentro da empresa. Aí o que você acaba fazendo? Começa a chegar e-mails, começa a responder os e-mails, que são coisas às vezes pequenas, né? Para te dar a sensação de produtividade, né? Aí até você chega no final do dia e fala, nossa, produzi muito hoje, trabalhei muito hoje, mas você não lembra de metade do que você fez, porque você só fez pequenas tarefas para se sentir produtivo, mas efetivamente o que você tinha que entregar no dia você não entregou. Então, essa questão do espiral do e-mail no home office, ela é muito forte, porque como não tem ninguém te supervisionando, né, não tem aquela coisa pessoal ali, você tem que ser o gestor do seu tempo. Eu acho que isso também não é só home office, isso é dia a dia, mas você trata se sentir produtivo, né? Você tem que ser produtivo, né? Não, tirar essa coisa da sensação da produtividade. Agora, no home office, eu tenho algumas coisas. Eu gosto muito de tomar um café, né? Então, e eu percebi que o café era o momento em que eu respirava, né? Na hora que eu saí um pouco daquele momento. Então, na empresa eu acabava tomando mais café, porque o café estava ali perto, e em casa não. Eu desço, vou lá, eu abraço meus filhos, quando eu faço esse home office, é que eu passo com uma certa frequência, né? Apesar de a gente ter o escritório tudo aqui em Bauru, perto, né, da minha casa, eu tenho o costume de fazer home office. Então, eu uso esse momento em que eu saio aqui do meu escritório em casa, nem todo mundo está com o escritório preparado para isso, né? Esse eu acho que é uma grande dificuldade, até mostrou acho que ele tem vantagem, porque estava no banheiro quando eu tinha que fazer reunião. Mas eu uso esse momento do café, assim, eu gasto ali 5 minutos, brinco com as crianças, e nesse momento eu acho que o mais difícil do que eu acho que a gente está vivendo, você conhece a Dani, ela disponibilizou o WhatsApp dela para tirar dúvida das pessoas gratuitamente no Facebook, e a gente conciliar as duas crianças, o homeschooling, né, que a gente tem que continuar as tarefinhas da escola, ela precisando dar atenção, acho que ela já fez em 2 dias mais de 50 consultas via WhatsApp, via Facebook, para ajudar as pessoas. Conciliar isso, a gente hoje teve que fazer uma reunião, nós 4, né, a Liz, o Theo e a Eli, para definir regras que, desse horário papai fica, desse horário a mamãe fica, porque ninguém estava preparado, né? Ainda que eu tenho a familiaridade de trabalhar, mas assim, é bem difícil com os 2 pequenininhos aqui, viu? Eu acho que isso vai ser hoje, né? Não, falando nisso, hoje eu fiz algumas reuniões, assim, por várias ferramentas, né? Vou falar até entrar nesse assunto agora, para a gente falar algumas, mas cada cliente sugeria uma, eu sugeria outra, então a gente usou várias hoje, usamos desde o Hangout, usamos o próprio Skype, até o WhatsApp, usamos várias coisas hoje. Uma coisa, só falando desse negócio de filhos, né, que não pode deixar de falar, porque é uma coisa que todo mundo vai passar, não é um problema, né? Desde que tenha esse acordo familiar que você falou no início. Hoje, inclusive, a gente estava em reunião assim, a gente até está tratando isso com muita naturalidade. O filho vem, esse aqui é meu filho e tal. Antes a gente ficava escondendo, né? Pula embaixo da mesa aí, moleque, não sei o quê, mas hoje a gente está lidando com mais tranquilidade com relação a isso, né? Da família, né? E não tem outro jeito, o pessoal sabe que é assim, né? Não tem uma pessoa diferente em casa e outra, né? E outra no trabalho. A gente é a mesma pessoa, né? Então, a família, a gente tem que fazer o acordo, acho que você falou bem, mas vai acontecer, né? A criança vem correndo aqui, eu acho que é saudável também essa pequena pausa aí que você fala, né? Uma coisa que eu estava um pouco... eu entrei se você ficar assistindo Globo News o dia inteiro, você vai ficar maluco, né? Se você ficar... Aquela coisa que o cara fica com 3, 4 telas, fica galera mandando... morreu mais um, morreu não sei o quê. Então, o que eu propus para o time hoje de manhã, né? Pessoal, eu vou diminuir aqui, como a Dani é médica, o pessoal da empresa quer buscar uma informação confiável, né?
na era da desinformação, né? Pelo incrível que pareça, a gente está na era da desinformação. Eu combinei com eles, olha, vamos falar menos de coronavírus hoje, né? A gente já está, na PH, a gente já está em full time home office desde segunda passada, né? Então, e a gente viu que essa angústia, né, de ficar querendo saber a todo momento, ficar com o Globo.com aberto, com a Globo News na TV, com a rádio, olhando o WhatsApp, não vai fazer bem, né? A gente vai gerar, o pessoal pode, os machões e os mais drásticos, falando, isso é frescura. Não é frescura. As pessoas vão sentir essa dificuldade. Ainda mais que não estão acostumados com home office e recebendo esse monte de informação desencontrada, brigas políticas que não cabem no momento. Eu acho que, já que a gente, foi o que eu combinei com o time, já que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se sentir produtivo e sentir que esse mundo vai continuar girando, vamos desconectar desse universo, né? Enquanto trabalha. As informações importantes que chegar por mim aqui através da medicina, da minha esposa, que eu posso compartilhar, vou compartilhar. Mas é mais essa ideia de Tá. Narciso, vou falar aqui, para te direcionando um pouco aqui, a questão de ferramentas, cara, que eu toquei no assunto. O que você usa, o que você sugere, que você já testou, tem uma adequada para determinado tipo de coisa, reunião, ou falar sozinho, tem coisa barata, tem coisa paga, tem coisa de graça. O que você já testou e pode falar para o pessoal aí que deve usar, que está funcionando bem? Primeiro você já está usando, que é o Trello, né? O Trello já tem uma versão grátis. O Gira também agora está com uma versão grátis até os 10 usuários. Tá? O problema é que tudo isso é pago em dólar e não é um momento legal para pagar em dólar. Mas existem ferramentas bem bacanas aí do próprio Google, que você pode utilizar ali, que é o Google Task, né? Que é o Google Tarefas, ele é associado ao Gmail. Então você consegue criar tarefas e colocar datas para entrega, colocar lembretes no celular. Então você pode utilizar o Google Tarefas, ele é mais que o celular. Né? Tem também se você, primeiro passo, né? Vamos voltar. Antes da gente buscar a tarefa, buscar a ferramenta, vamos pensar no processo, né? Então, dá uma lida um pouco sobre o que é metodologia ágil, até para que você saiba o que você tem que fazer, né? Criar essa rotina de o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que revisar, né? O que eu terminei. Então, essa metodologia ágil já pode ser usar o Trello, né, que é barato e grátis para até alguma quantidade de usuários. Tem até o Cleberson Coimbra falou do Trello aqui no Instagram. E para conferência, existem algumas ferramentas. Como eu sou G Suite há muito tempo, a gente utiliza o Google Chat, né? Então, funciona muito bem. As multinacionais acabam utilizando o Webex, tem o Teams da Microsoft, que também é pago. Agora, para grátis, eu já usei uma vez em um cliente, que é o Zoom. Inclusive, tive um feedback de um ex-funcionário nosso, que o Zoom ele fez uma reunião com 230 pessoas ao mesmo tempo, só que na versão paga, né? E aí, ele falou que foi impressionante, assim, que aguentou, assim, 1 hora de reunião com 230 pessoas. Foi uma coisa bem interessante. Eu gosto muito do Google Chat. Eu estou familiarizado com ele. O Skype, em alguns momentos, ele dá uma picotada, e dependendo da estrutura, principalmente quando você está em VPN, né? Então, se tiver gente de multinacional aqui acompanhando no Instagram, eu sempre peço para o cara sair da VPN, porque as VPNs acabam cortando um pouco a qualidade do vídeo. E, em muitos casos, vale a pena você ficar só via áudio e só o apresentador ficar com vídeo. Que daí também diminui a banda e você consegue fazer uma reunião com melhor qualidade. Mas Zoom, grátis, e Google Chat, assim, são as que eu mais gosto. O Zoom, até que você falou aí, muito interessante, que ele tem um recurso
bem legal, assim, eu vi outro dia que você pode dar treinamentos, né? E, por exemplo, Aham. você pode separar em grupos. Você tem, assim, 100 pessoas, você faz, eu quero 20 grupos, assim, ele separa os grupos, já é automático, você já fica falando só com o seu grupo, e depois você volta a hora que você quiser para todo mundo. Então, é bem legal que dá essa dinâmica que a gente perde, né, numa alternativa. A gente perde essa dinâmica no home office, então é bem difícil ter o contato, mas a ferramenta ajuda aí também, né? Uma coisa que vai ficar bem evidente agora é quando a empresa, e aí voltando também pensando no trabalho que a Valori faz, é quando as empresas não têm os processos mapeados, né? E aí você joga o cara lá para casa, o processo não está mapeado, é aquela troca de e-mail, aquelas coisas sem fundamento, né? Sem motivo no momento em que a tecnologia não é mais tão cara assim como era antigamente. Você não precisa desenvolver um elefante branco para você gerenciar a sua empresa, você tem várias formas de fazer isso. Mas eu acho que o pior é a transferência desse conhecimento, né? Então, imagine a PH uma vez não, várias vezes contratou desenvolvedor CLT e eu nunca vi o programador. Eu contratei ele online, ele trabalhou online, ele foi demitido ou saiu da empresa e foi 100% online. E o cara, como é que ele entra dentro da PH, começa a trabalhar, entende todos os processos de negócio, entende tudo o que tem que fazer no sistema, se você não tiver esse processo documentado? Não tem como, né? Você pode contratar uma pessoa que ela vai chegar no home office e ela vai começar, sei lá, jogar PlayStation. E daí vai começar a jogar PlayStation às 3 da tarde e aí vai apontar a hora às 3 da manhã. Só que será que ele vai estar entregando às 3 da manhã depois de ter jogado PlayStation à tarde? Provavelmente não, né? Porque ele vai estar cansado, não vai estar com a atenção toda. Então, eu sou meio radical nessas coisas, muito escorregador na empresa, sabe? Eu sou meio radical. Pessoal, Não funciona tanto assim, né, Tari? é, Ô, é Tarcísio, eu legal, lembrei é de ótimo uma. ir para a sala lá de descompressão, mas em casa, e aí? Qual que é a sua sala de descompressão? Exato. Lembrei do negócio aqui, né, Tarcísio? Mesmo sem ter essa história do home office, eu comecei, de vez em quando, trabalhava em casa, né? Não com tanta frequência. Então, é uma história engraçada minha, mas tem gente que tem que fazer isso. Eu tinha que colocar camisa, sapato e relógio. Né? E o Tarcísio, ele Olha, conheceu cara. muitos anos, ele ficava tirando sarro de mim, cara, porque eu tenho que mostrar para mim mesmo que eu estou trabalhando. Se eu ficar de camiseta, eu tiro a camisa, tá, e vira bagunça. Então eu colocava até relógio, até minha esposa olhava e ficava rindo de mim. Mas, mas é a disciplina que eu precisava. Então é mais ou menos isso, né? Cada um se conhece e tenta se dominar, né? Porque o Juliano perguntou agora aqui, a gente falou um pouquinho no começo, né? Mas nós já vamos caminhando aqui para fazer um resumo, mas ele falou quanto ao horário, se você consegue seguir um horário fixo e como que é a gestão disso, né? E é mais ou menos essa questão da disciplina, né? Que a gente falou um pouco. Na verdade, a PH ela tem uma flexibilidade até nesse negócio do horário. Por exemplo, vou dar um exemplo da flexibilidade que a gente tem. Um funcionário, eu tinha um funcionário que era de Campo Grande e ele tinha um voo mais barato de Curitiba para Campo Grande na quinta-feira. Daí ele podia dar uma esticada, né? A CLT não ajuda muito nisso, mas a gente tinha, eu acho que a relação é muito boa, assim, ele ia gastar metade do dinheiro dele saindo um dia antes, ia perder ali um pedaço da manhã, mas ele podia dar uma esticada depois, né? Então, a gente tem um compromisso interno nosso de apontamento de hora ali de pelo menos 85% das horas, porque ninguém trabalha 8 horas 100%. Então, o que nós fazemos? A gente tem dentro do Gira, a gente tem uma ferramenta que chama Planning, e a gente aloca as tarefas com mais ou menos o quanto a gente acha que vai levar aquelas horas, né? E deixa um respiro, né, dessas 8 horas, a gente deixa ali 2 horas para intercorrências urgentes, ou a tarefa durou mais do que o normal. Então, que nem no caso de eu lembro que você comentou sobre uma metodologia, né, que a Valori tem, que vocês estão construindo de processos entregáveis, né, que vocês têm ali. Então, combinado é entregar isso.
Então, assim, eu acho que quanto mais a pessoa faz, ela sabe quanto tempo ela leva, né? E aí, o que ela pode fazer? Um dos integráveis, tá difícil falar essa palavra, sei lá, é a documentação do processo. Eu preciso de 3 horas para fazer isso. Aloca 3 horas lá no Google Agenda mesmo, né? A parte boa que todo mundo já vai saber, ó, estou documentando, como vocês compartilham a agenda, saber isso. E aquele momento é aquele momento, o cara vai fazer essa coisa, só que a pessoa que assumiu isso, ela tem que se comprometer, né? Ela vai fazer aquilo. E esquecer o resto, né? Enquanto ficar nessa história de que, faço daqui a pouquinho, ou não, só vou dar uma olhadinha aqui, vai acabar com todo o processo. Se somar, né, Tarcísio? Se somar todos os pedacinhos que a gente está gastando no tempo, né, de 15 minutos aqui, 10 minutos ali, dá muito tempo, né? Você não trabalha metade, né? Hoje eu fiz um negócio contra aqui, né? Hoje eu peguei e botei a garrafa de café, que eu tomei acho que 1 litro de café. Não deve fazer isso também. Deixa o café um pouco longe, senão você vai tomar. E o pior, eu acho que o pior, cara, tem até um funcionário que queria comprar aquele negócio que vai na cama, sabe? Aquela mesa que vai na cama, e o cara não faz. É loucura. Não adianta, assim. Ele vai ficar ali. Eu vou puxar um resumo aqui para a gente falando, né? Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, manda aqui que eu te pergunto. Mas, assim, não uma certa ordem, mas eu estou escrevendo aqui um PDF. Depois, se o pessoal quiser aí mandar, né? Se mandar para o pessoal que está seguindo você também, eu vou disponibilizar aqui, aí você encaminha. Mas com isso que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, dicas, né? Estabelecer meta diária, né? Começo a estabelecer a meta diária. Não precisa ser a meta é importante, não precisa ser a meta do Elon Musk, né? Não precisa chegar a Marte. Né? Assim, vou responder aquele cliente, né? Não adianta também colocar 40 coisas para você no dia, né? Isso que nem cabe na sua agenda ali. Uma que você falou agora que nossa equipe usa bem na Valore também, e quando não usa, não por coincidência, dá problema, assim, né? Que a gente fala que quando você não tem agenda, você vira a agenda de alguém. Então, a gente usa o Google Agenda, né? Assim, a gente compartilha os consultores com quem está com os seus líderes e liderados, e você fica vendo ali, eu não preciso ficar enchendo o saco de ninguém, eu olho a agenda dele, e aí consigo ver, não preciso ligar para ele, você está aí mesmo? Eu não faço isso, né? Mas já considero que está, né? E se não tiver, depois aparece, assim, nem todo mundo usa certinho, mas a gente está nesse caminho aí. Né? Então, vamos botar meta no dia, vai estar aqui, usar uma ferramenta adequada, né? Tem gente que paga, tem gente que não paga, fazer um acordo com a família, muito importante, no Take também, né? Fechar as notificações, criar os horários, né, para redes sociais, limitar os seus e-mails, horários corretos para você ver, ter a rotina, né? A rotina é fundamental, não que ela seja igual um ao outro, mas cada um tem a sua rotina. Saber, né, se conhecer que você vai trabalhar mais, não se engane que que vai ser mais fácil, você vai acabar trabalhando mais. E a gente tinha falado um negócio aqui, e eu não debatemos muito, que também tem a ver com a pergunta do Juliano do horário. Você falou várias vezes para mim, o erro do trabalho noturno, né? Eu me incluo nessa, que eu trabalho muito à noite, assim, às vezes quando eu fico em hotel, alguma coisa assim, eu não tenho que fazer, ele devia descansar, eu pego para trabalhar. E aí o pessoal às vezes opta por isso, né? Fala assim, eu vou deixar para a noite, que à noite eu rendo mais, né? E acaba que isso não é muito verdade, né? Que ele não consegue comparar com o outro dele, né? Você falou isso um pouco. Uma rotina que eu fiz, e voltando àquele primeira frase lá que eu falei da minha mãe lá, que ia fechar o boteco, uma das coisas que eu acho perigosíssima no home office, você catar o notebook, deixar ele assim, na mesa de jantar, aberto. Invariavelmente, você vai sentar no computador e vai ficar lá respondendo um e-mail, fazendo alguma coisa, e aí você vai perder um tempo, olhando agora para uma geração mais de qualidade de vida, você vai perder um tempo importantíssimo da sua vida, porque já tem o WhatsApp tirando a sua atenção, já tem a TV tirando a atenção das pessoas, já tem
um monte de coisa, e aí aquele momento que tem para você ou para sua família, ou aquele momento que para você respirar um pouco, você vai ficar olhando para a tela do computador e vai ficar com ansiedade de ter que sentar nele lá para fazer coisa. E aí a hora que você vai ver, já foi 1 hora, 2 horas, seu filho já dormiu e você perdeu uma parte importante da vida. Então, Ô, Tarcísio, assim, o que você acha que, para a gente fechando aqui já, né, mas o que você acha que mata o home office, cara? Assim, o que você fosse colocar em tópico, alguma coisa, ou você tem um item específico e falar, ó, isso aqui arrebenta o home office, velho. Falta de rotina. Falta de rotina. Não precisa ser exatamente a minha, que é das 8h30, meio-dia, do 1h30 às 6h. Tá, Tarcísio, você nunca responde. Eu respondo o WhatsApp, eu respondo o cliente. Não sou também 100%, mas é uma frase minha da minha esposa relacionada à educação das nossas filhas, que assim, eu prefiro 360 dias bem do que dia sim, dia não errado. Né? Então, prefiro que 360 dias da minha vida, a rotina com meus filhos funcione legal e que eles durmam no horário certo, eles acordem no horário certo. A minha criação é suíça, então eu gosto desse negócio mais quadradinho, né? Mais organizadinho. Mas não quer dizer que a minha rotina é a certa, mas você precisa construir isso e que quando você decidir que é o horário que meu horário realmente é à noite, eu vou acordar às 11 da manhã, ok. Só que não reclama que você está indo dormir às 11 da noite. Você que escolheu isso. Eu poderia ter trabalhado até às 6 da tarde. Né? Principalmente o pessoal de vendas, né? Tem muita gente que é de campo e tá muito na rua, até cuidar desse horário é muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa está na estrada, é complexo, mas eu acho que a flexibilidade no momento que você precisa se dedicar a ficar mais horas, ok, e aí uma flexibilidade também na hora que você precisa sair um pouquinho mais cedo, resolver outras coisas pessoais. Mas estando em casa, e ainda mais não podendo sair de casa, cria uma rotina que vai ser a melhor coisa para passar esses tempos difíceis. Tá. E aí, né, o pessoal, né, Tarcísio, a gente quiser deixar uma mensagem para a gente chegando ao fim aqui, para a gente fechar. Também tem uma coisa, né? Você tem orientado clientes seus, assim, porque a gente está passando por isso também, né? Antes você tem que lidar com você, e você já está com a sua maturidade. Mas agora tem uma parte diferente, né? Tem uma parte onde o cliente também está home office que não estaria normalmente, e você tem que lidar com isso, né? Você tem alguma coisa que você tem aprendido isso no seu dia a dia recente aí, que é novo, né? Na verdade, a gente já vive algumas coisas há um tempo. Eu acho que assim, é o respeito, né? Então, eu não posso exigir que um funcionário meu, se ele já trabalhou lá o tempo dele, em algum momento de urgência, ok, né? Mas eu não posso tratar, é a mesma história do filho, eu não posso tratar que tudo é urgente, né? Se tudo é urgente, nada é urgente. Então, a gente, como a gente cria essa rotina e a gente tem contratos com os clientes do nosso atendimento das 8h30 às 6h, a gente evita, como eu baixo o computador e desligo o boteco, fecho o boteco, eu evito, acabo não respondendo. E a gente tem o SLA também, né, que nos, entre aspas, nos protege nisso, que é o SLA de 8 horas para poder responder a demanda, né? E o de 4 horas é para uma coisa urgente. E aí, se é urgente, ok. Mas tem muita situação que tudo é urgente. Na verdade, não é. Né? A gente sabe que não é. Então, educar o cliente, saber que, 6 horas, né? 6 horas fechou a boteco. Se eu for lá no INSS, 6 horas não vai ter mais ninguém. Né? Então, não é porque eu estou em home office, que eu estou com acesso a tudo, que eu estou trabalhando. Né? A grande maioria das vezes eu estou com meus filhos, né? Ou estou fazendo qualquer outra coisa da minha vida. E não eu acho que isso não é atender mal, não é você ser profissional, né? Eu acho que essa questão de se posicionar, né? E também depende muito das esferas da qual você está atuando. Então, em algumas esferas você precisa de uma reunião fora de horário, sei lá, você vai ter uma reunião com o VP e
é o único horário que realmente é para falar com ele, por causa de outras, ainda mais uma situação como hoje. Imagina você pegar um VP de uma indústria de alimentos. Está trabalhando que nem um maluco com a logística, com o SNOP, para resolver todo o problema que tá no Brasil. Mas eu acho que você se posicionar e responder dentro de um SLA pessoal, né, falar, olha, 4 horas eu respondo. Né? Você vai criando, vai fazendo com que o seu cliente também entenda que ele tem que esperar 4 horas, que o WhatsApp não precisa ser nesse momento. Né? Então, só que tem que responder. Tem que retornar a ligação, tem que responder o e-mail, não pode deixar a pessoa no vácuo. Né? Aí eu acho que fazer o combinado, né, Tarcísio? Exato. Põe a regra e tem que cumprir, né? Então, fazer o combinado. Bom, Tudo assim, bem, eu acho que... Não retornar. Eu acho que a gente falou bastante... Oi, não vi. Eu tenho uma história de medicina que é muito legal também. De um cara conhecido, não é nem daqui da região, ele recebia muita ligação de noite, né? E 2, 3 horas da manhã, só que ele tinha o hábito de acordar às 5 da manhã e ele retornava todas as ligações. Não sou eu, Só que ele retornava às 5 da manhã. E aí, assim, não era urgente muitas das coisas, né? Então, mas ele retornava, ele fazia questão, ele não atendia às 2 da manhã, mas 5 da manhã ele ligava para todo mundo que tinha ligado para ele. Então, assim, querendo ou não, ele educava ali o paciente dele, né? O que era realmente urgente. E as pessoas sabiam que se realmente fosse urgente, ele estaria, o nosso tempo já está esgotando ali, 25 segundos. Para a gente acabar, o Instagram vai desligar a gente. Tá bom. Mas, Tarcísio, obrigado, agradeço o seu tempo aí, cara. Depois vou postar aí o PDF com os pontos principais aqui. Legal. Um abraço aí, cara. A gente fala aí depois. Obrigado, pessoal, aí também. 4, 3, 2, 1.